Acompanhe então comigo a resolução do exercício para nós fixarmos o que nós vimos sobre gradiente. Tomando as informações pela definição. Então vamos lá. Temos então um campo escalar φ dado por x, y mais 2z. Então uma função R3 desse campo escalar. E temos também um vetor que nós vamos dar como sendo 1 ax mais 2 AY mais 3 AZ. 1AX mais 2AY mais 3 AZ. Esse é o vetor que vamos contemplar nesse campo. O que nós pedimos? Nós queremos a derivada direcional desse campo escalar num ponto particular. O ponto é o ponto P, de coordenadas 2, 4 e 6. 2 em x, 4 em y, 6 em z. Na direção do vetor v, aqui dado. Então o que nós queremos é calcular a derivada direcional neste ponto, nesta direção. Bom, a primeira coisa que temos que fazer é calcular o gradiente do campo. O gradiente do campo, gradiente de φ, vamos chamar de g para facilitar só a nossa nomenclatura, é dado como ∇φ, ∇x no versor ax, mais ∇φ, ∇y em AY, no versor AY, mais ∇φ, ∇z no versor em AZ. Então nós temos as variações de cada uma das direções em relação aos eixos dessas suas direções do campo vetorial. Uma vez que nós calculamos isso, nós conseguimos ter o gradiente desse campo, ou seja, gerar um campo de vetores que é a função do campo escalar. Bom, a variação de ∇φ e ∇x, ∇φ é esta equação. ∇φ é dado por esta função. ∇φ e ∇x. Neste elemento, nós não temos, nesta porção da função, nós não temos x. Por isso, essa porção vai ser nula na variação em relação a x, valendo apenas xy. Bom, pela regra do produto, derivada de xy em relação a x é igual a derivada de x vezes y, mais derivada de y vezes x. Como a derivada de y é uma constante, vai dar zero, vai apenas resultar a derivada de x, ou seja, vai dar 1, 1 vezes y. Então aqui o primeiro elemento vai ser 1y na direção ax. Na direção a y, nós vamos ter a derivada de ∇φ e ∇y. Da mesma forma que no anterior, esta porção aqui vai ser nula, porque é constante para esta derivada. E eu vou ter que a derivada de ∇φ e ∇y desta porção xy vai ser igual a 1x em AY. Pelos mesmos motivos do anterior. Ou seja, derivada de x em relação a y é nula, então vezes y dá zero, mais a derivada de y em relação a y, que é 1 vezes x, vai dar 1x. Mais a derivada de ∇φ e ∇z em relação a z. No caso agora, este elemento aqui se torna nulo, que é constante para essa variação, e vai apenas ser a derivada de 2z em dz, em relação a dz, que vai dar 2 na direção z. Então nós temos aqui 1y ax mais 1x ay mais 2az. Se nós aplicarmos agora este vetor no ponto 2, 4 e 6, equivale a trocar as coordenadas sinalizadas. Então eu vou ter aqui em ax 1 vezes o valor de y, que no caso é 4, em ax, mais 1 vezes o valor de x, no caso é 2, em AY,
mas duas vezes não há valor nenhum, é apenas a constante 2 em AZ. Não há nenhum valor para ser substituído, porque a função aqui se diz que é uma constante, ou seja, é uma superfície de valor 2 em AZ. Então isso vai me dar o resultado de 4ax mais 2ay mais 2az. E esse é o gradiente no ponto 246. Agora o que nós temos que fazer é operacionalizar, ou seja, pedimos a projeção do gradiente sobre a orientação dada. Então, a derivada que estamos pedindo é a projeção do gradiente sobre a orientação dada por v. Então, para isso, nós vamos fazer uma projeção. Projeção se faz com produto escalar. Então temos o campo, o ponto onde queremos descobrir o gradiente, o vetor da direção, o gradiente no ponto, que nós já calculamos, e agora, pela definição, se nós tomarmos dφ em relação a um dl, nós vamos ter que isso é igual a g cosseno de θ. Vai ser igual ao módulo de g vezes o módulo de v, o cosseno de θ sobre v. Bom, o que nós queremos é que seja a maior projeção. Para isso, então, g e v devem ser paralelos. O cosseno de θ aqui deve ser zero. O cosseno de zero, na realidade, que dá 1. Então, substituindo o que nós teríamos, né? Teríamos o produto escalar de g pelo produto escalar por v. Temos então o produto escalar de g por v pelo módulo de v. G, produto escalar v, sobre o módulo de v. G é 4, 2, 2. 4, 2, 2. Ou 4ax mais 2ay mais 2az. Produto escalar de v, que é 1ax, 2ay mais 3az. 1, 2, 3. Sobre o módulo de v. O módulo de v vai ser o módulo do próprio v. 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, raiz quadrada, ou seja, é o quadrado da soma das coordenadas. 1 mais 4, 5, 5 mais 9, 14, raiz de 14. Como é produto escalar, apenas os elementos que estão no mesmo sentido resultam num valor não nulo. Os outros resultariam em valor nulo. Por isso a gente simplesmente vamos multiplicar 4 vezes 1 mais 2 vezes 2 mais 2 vezes 3. 4 mais 4 mais 6, que nos dá 14. Portanto, o resultado que temos será 14 sobre raiz de 14. Se quisermos racionalizar, basta multiplicar em cima e embaixo por raiz de 14. E aí nós vamos ter raiz quadrada de 14 vezes raiz quadrada de 14 dá 14 sobre 14. Ou seja, o resultado fica raiz quadrada de 14.